Olá, Nova Infantil! Vai começar a Hora da Música! Eu sou o tio Darley e hoje está iniciando a temporada 2022 do Nova Infantil Online. Eu sou a tia Kelly e nós estávamos com muita saudade. Agora fiquem em pé porque iremos cantar Estamos Alegres! E vocês aí, meninos de casa, não esqueçam, vocês vão dançar com os passos do tio Darley. E vocês, meninas, vão seguir os passos da tia Kelly. Então fique de pé! Estou alegre. Porque estás alegre? Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre? Por isso eu quero já saber. Estou alegre. Porque estás alegre? Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre? Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou E também me transformou. Por isso eu alegre estou. Vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Vamos lá, continue dançando! Estou alegre. Porque estás alegre? Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre? Por isso Eu quero já saber. vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre sou. E continue de pé, Nova Infantil, porque vamos cantar mais uma música! Vamos lá, Nova Infantil, embaixo Em e cima. cima! Deus tudo criou, Deus tudo formou. No jardim do Éden, Ele assim criou. Assim Ele fez, assim formou. Macho e fêmea, assim criou. É assim que Deus fez, é assim que Ele quer. Por isso Ele criou o homem e a mulher. É assim que Deus fez, é assim que Ele quer. Por isso Ele criou homem e mulher. Meninos, Eu sou menino, Deus me fez assim. Como um homem vou andar, falar e me vestir. Porque Deus me fez assim. Sou menino, Deus me fez assim. Ó, as meninas, Eu sou menina, Deus me fez assim. Como mulher eu vou andar, falar e me vestir. Porque Deus me fez assim. Sou menina, Deus me fez assim. todos juntos! É assim que Deus fez, é assim que Ele quer. Por isso Ele criou o homem e a mulher. É assim que Deus fez, é assim que Ele quer. Por isso Ele criou homem e mulher. Baixo em cima! Tá bonito, Nova Infantil! Muito bem, vocês estão dançando muito bem, Nova Infantil. Agora vocês podem sentar e se preparem-se, porque vai começar o nosso quadro do É Legal e Não É Legal!
E agora, no infantil, vamos ver a nossa brincadeira. A brincadeira de hoje está muito legal. E sabe o nome da nossa brincadeira? É Acerte a bola no copo. E olha como vai funcionar. Nós temos aqui, ó, no cesto, 4 bolas. Tanto os meninos aqui quanto as meninas, a tia Kelly também. Nós temos que acertar essa bola aqui no copo. A tia Kelly vai demonstrar aqui pra você. Isso, ó. E quem acertar mais bolas no copo vai começar o nosso quadro do É legal e não é legal. Então, você aí, menino de casa, já sabe pra quem torcer. Torcer aqui pro tio Darley. E vocês, meninas, tem que torcer pra tia Kelly. Então vamos lá, como nós, homens somos cavalheiros, quem vai começar vai ser a tia Kelly. Muito obrigada, tio Darley. Então vamos lá, você aí de casa já vai torcendo aí pra tia Kelly. É 1, é 2, é 3 e valendo! Jogou a primeira bola, jogou a segunda. Vamos lá, falta a última, torça aí de casa. E essa foi Poxa, uma. vai Agora lá, chegou tio minha vez. Darley. Vamos lá. Vamos jogar a primeira. Vai lá, tio Darley. Tio Darley. Olha, já foi a primeira. Já empatou, tio Darley. Deu empate. Deu empate. Então quem vai começar vai ser a tia Kelly com a primeira imagem. Olha só, Nova Infantil, essa imagem. Essa criança acordou, se preparou e sentou no seu sofá para assistir o Nova Infantil aos domingos. E ela está prestando atenção em tudo que o professor está falando. Nova Infantil, prestar atenção em tudo que o Nova Infantil está falando. Isso! É legal ou não é legal? É legal! É muito legal, Nova Infantil, quando você se prepara para assistir o Nova Infantil e presta atenção em tudo que os professores estão nos ensinando. Isso é muito legal e o nosso Deus se agrada muito. Agora a gente vai para a nossa próxima imagem. Olha só a nossa próxima imagem, Nova Infantil. Essa criança está, ó, não se preparou para o Nova Infantil no domingo. Ela está jogada no sofá ou lá na cadeira de casa e ela não se preparou para assistir o Nova Infantil no domingo. E Nova Infantil não se preparar, ficar jogado assim no sofá ou lá na cadeira de casa. Isso é legal ou não é legal? Não é legal! Isso não é legal, Nova Infantil. Ficar jogado, ficar assistindo de qualquer jeito o Nova Infantil, assim você não vai aprender nada. Quando você vier assistir o Nova Infantil, sente adequadamente, sente lá na sua poltrona, aí na cadeira da sua casa e assista bem o Nova Infantil. Você vai aprender muito. Muito bem, Nova Infantil. Agora que aprendemos como devemos nos preparar para assistir o Nova Infantil aos domingos, fiquem em pé, porque iremos cantar mais uma música. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, Watashi no shu. Agora em espanhol. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Nova Infantil, vocês podem sentar, porque nós vamos continuar com o nosso quadro do É legal e não é legal. E continuamos com a nossa brincadeira. Vamos lá então.
Começar aqui com a tia Kelly, as primeiras damas, né? Vamos lá. É 1, é 2, é 3 e já, valendo. E você aí, ó, continue torcendo aí de casa. Olha, a tia Kelly já acertou 2. Tá muito profissional. Vamos lá. E olha, Quase. 3 gols. Vamos lá, Vai agora lá, chegou Tio minha vez. Vamos lá. Darley. Quero ver a torcida aí de casa, hein? Vamos lá. Peguei a primeira. Eita, É, vamos tio lá. Darley. Vai, tio Darley, você consegue. É, tio Darley, não foi dessa vez. E quem ganhou foi a tia Kelly. Ei. Vamos lá, começar com a primeira imagem. Olha só, Nova Infantil, essa imagem. Essa criança está memorizando o seu versículo da semana com o seu responsável. E Nova Infantil, memorizar o seu versículo da semana. Isso É legal ou não é legal? É legal! É muito legal, Nova Infantil, quando você memoriza, guarda a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. E quando você precisar obedecer, você vai saber obedecer em todos os momentos. Agora vamos ver a próxima imagem. Olha só, Nova Infantil, a nossa próxima imagem. Você está vendo essa criança, ó? Ela não quer meditar, ela não quer memorizar o versículo com a família dela. E Nova Infantil, não memorizar o versículo, isso É legal ou não é legal? Não é legal. Nova Infantil não é nada legal quando você não quer memorizar o versículo, porque assim, ó, você não vai aprender o que Deus quer te ensinar e você não vai saber obedecer a Deus. Então não é nada legal quando você não memoriza o seu versículo. Agora que aprendemos que devemos ter a palavra de Deus na nossa mente, Nova Infantil, fique de pé que vamos dançar e cantar. Vamos lá, todo mundo, pegue seu tambor agora. E agora, pro lado do outro. E lado um, do outro, e Nova dois, Infantil. e um, e dois. Tá bonito. Vamos cantar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é mandamento. A Bíblia é sagrada, a Bíblia é decreto, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso mesmo, Nova Infantil! Estão dançando muito bem! E vamos continuar em pé e vamos dançar mais uma música. Essa música fala sobre obedecer, Nova Infantil! Obedecer a palavra de Deus. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Yeah. Muito bem! Muito bem, Nova Infantil, você pode sentar agora, respira fundo, porque chegou o momento da nossa oração. Feche os olhos, baixe a cabeça e repita comigo. Obrigado, Senhor, Obrigada, Senhor,
por mais um dia por mais um dia no Nova Infantil. no Nova Infantil. Obrigado Obrigada pela minha igreja. pela minha igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nova Infantil, foi muito bom estar com vocês e esperamos vocês no próximo domingo. Mas não saia daí, porque agora vai começar A história bíblica. Olá, Nova Infantil! Eu sou a tia Diana e eu estou aqui para lembrar com vocês as nossas regras e também, ver o nosso mapinha da vida de Jesus antes da gente ouvir a próxima história bíblica. Então, vamos lembrar nossas 3 regras aí na sua casa. Qual a nossa primeira regra? Fala aí com a tia. Sentar educadamente. Isso mesmo. Aqui no Nova Infantil a gente senta com perninha de chinês, não é? Mas aí na sua casa você pode sentar no sofá, na cadeira, ou na cama, ou até de perninha de chinês. Mas não pode ficar deitado, hein? Senão você vai querer dormir e não vai prestar atenção na história, certo? Muito bem. E agora a nossa segunda regra, qual é? Prestar atenção. Isso mesmo, você vai olhar aí, com toda a sua atenção aí para onde você está assistindo, no seu celular, no tablet, na TV. Não sei onde você está assistindo, mas você vai, ficar com os olhos bem atentos e os ouvidos, bem atentos também para não perder nenhum detalhe da história, certo? Muito bem. E a nossa terceira regra, você lembra qual é? Fazer silêncio, isso mesmo, não só com a boca, Nova Infantil, com o corpo todo. Lembra que a gente aprende aqui, certo? Então você fica paradinho aí, quietinho, e se alguém entrar aí na sua casa fazendo barulho, você pede para essa pessoa fazer silêncio para você, ficar concentrado, prestando atenção em tudo que você vai aprender hoje. Muito bem, agora que nós lembramos as nossas 3 regras, nós vamos aqui, para o mapa da vida de Jesus, lembrar a nossa história da semana passada. Então, vamos lá. Jesus, então, na semana passada, ele estava na cidade, de Cafarnaum. Olha aqui, Jesus, na cidade de Cafarnaum. E ele chegou, então, lá numa casa. E provavelmente essa casa Nova Infantil era de algum dos discípulos. E você lembra o que aconteceu? Tinha muita gente dentro dessa casa, porque as pessoas queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. Mas sabe, tinha algumas pessoas ali também, que eu tenho certeza que você vai lembrar, que elas só queriam criticar Jesus. Elas não queriam aprender o que ele tinha para ensinar. Você lembra quem são essas pessoas? Fala aí para a tia. Eu tenho certeza que você tem uma supermente e você lembra. Olha só quem eram essas pessoas. Os fariseus, isso mesmo, eu tenho certeza que você lembrou. Os fariseus eram aqueles homens, os mestres da lei, eles sabiam tudo lá da Bíblia, mas sabe, eles não seguiam o que a Bíblia ensinava. Eles faziam as suas próprias regras e olha, isso deixava Jesus muito triste, porque eles só queriam criticar o que Jesus falava, como Jesus agia. Eles realmente não tinham um coração, que agradava a Deus. E aí, nesse dia que Jesus estava ensinando, então, sabe o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu, Nova Infantil? Lembra? Eu acho que você lembra. Algumas pessoas vieram nessa casa e eles trouxeram o seu amigo. Vocês lembram quantos amigos trouxeram? Olha só. Eram 4 amigos. E eles trouxeram uma pessoa. Quem era essa pessoa? Você lembra? Pensa aí com a tia e fala para mim. Isso mesmo. Era o paralítico. Era um homem que não podia andar. Olha só como ele ficava deitado ali na maca dele. Ele não podia levantar, ele era uma pessoa paralítica. E um paralítico é aquela pessoa que não pode, ela não pode se levantar, suas pernas ficam paralisadas, ele fica parado e não podia se mexer. E aí eles trouxeram então aqui, era a única oportunidade deles de ir até Jesus talvez. E aí eles pensaram, uau, a gente tem que chegar em Jesus. Mas você lembra o que estava acontecendo? Naquela casa tinham muitas pessoas e eles não estavam conseguindo entrar. E você lembra qual foi a ideia que eles tiveram, Nova Infantil? Pensa aí na sua casa. Isso mesmo, olha só. Eles colocaram as cordas na maca do paralítico e desceram o paralítico lá por cima da casa. E trouxeram o paralítico aqui e colocaram bem na frente de Jesus. Uau! Que grande ideia esses amigos tiveram, olha só. E aí, você lembra o que Jesus falou para aquele paralítico? Ele perguntou o que ele queria, não foi? E aí, o paralítico falou, eu quero andar, Senhor. E aí, Jesus então falou para ele, seus pecados estão perdoados. Você lembra por que Jesus falou isso?
Na hora que Jesus falou, os fariseus ficaram criticando Jesus. Quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas sabe o que Jesus pensou? Ele sabia o que os fariseus estavam pensando. E ele falou bem assim, para provar que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Você lembra o que ele falou para o paralítico? Ele disse, levante, pegue a sua maca e ande. Isso mesmo, nova infantil. Você lembra o que aconteceu nessa hora? Olha só, o paralítico levantou com toda alegria e ele foi curado por Jesus, nova infantil. Isso mesmo, ele saiu dali dando glória a Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, que Jesus não curou apenas a paralisia dele, né? Mas também o seu coração, porque Jesus perdoou os seus pecados. Jesus salvou aquele homem, e curou a sua doença também. Você lembra? Nós temos que ter amigos que nos levam, para perto de Jesus. Foi isso que a gente aprendeu com essa história. Amigos que querem, nos ajudar a obedecer ao nosso Deus. Era isso que Jesus queria nos ensinar nessa história. E agora nós vamos repetir nossa lição que você aprendeu semana passada. Vamos lá repetir com a tia, então, aí na sua casa. Faz comigo assim, Jesus me ama e quer ser meu melhor amigo. Mais uma vez. Jesus me ama e quer ser o meu melhor amigo. Isso mesmo, foi isso que nós aprendemos na história da semana passada. E agora você vai aprender mais uma história muito importante, com uma lição muito importante para a sua vida também. Então, agora o tio Elilson vai contar a sua próxima história. Tchau! Olá, seja bem-vindo à História Bíblica. Eu sou o tio Elilson e eu tenho uma história muito legal para você. E a história de hoje eu tirei aqui, desse livro, a Bíblia, a Palavra de Deus, que é um livro que é 100% verdade e você pode confiar. Vamos para ouvir a história de hoje? Mas eu trouxe aqui um objeto para você. Deixa eu mostrar aqui, Olha só o que eu trouxe para você. Uma sombrinha ou um guarda-chuva. Esse guarda-chuva aqui, ele ajuda a proteger você da chuva, mas tem algumas vezes que cai uma chuva muito forte. Essa chuva, esse guarda-chuva não protege não. Essa chuva nós chamamos de tempestade. É uma chuva que cai com ventos, com trovões. E na história de hoje, você vai saber que 3 homens enfrentaram uma grande tempestade, uma chuva muito forte. Vamos ver na história de hoje? Então, certa vez, Jesus, ele estava ensinando o povo. Olha só, Jesus ensinava, ele gostava de falar do amor de Deus para as pessoas e as pessoas gostavam de ouvir Jesus. Então, eram mulheres, homens que estavam ali para ouvir o que Jesus ia ensinar. Também os seus discípulos acompanhavam Jesus naqueles dias de ensino. Jesus passou o dia todo ensinando ali as pessoas. E ele falou muito sobre o amor de Deus ali. Mas no final do dia, Jesus teve uma ideia. E sabe qual foi a ideia? Ele falou para os seus discípulos, para eles, pegarem um barco. Um barco? Isso mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o tamanho do barco. Bem grandão. E Jesus pediu para que os seus discípulos colocassem todo o material deles ali dentro, que eles iriam fazer uma viagem para o outro lado do mar da Galileia. Então, os discípulos de Jesus, que eram obedientes a ele, fizeram imediatamente. Então, pegaram as coisas, colocaram dentro do barco e foram entrando dentro do barco, os discípulos de Jesus. Olha só. Também Jesus acompanhou eles. É claro, Jesus foi lá e acompanhou os seus discípulos. Crianças, então, o povo foi embora para suas casas. Olha só, aquele dia ali tinha encerrado, aquele dia de ensino, e o povo foram para suas casas. E Jesus começou aquela viagem em direção ao outro lado do mar da Galileia. Então eles foram navegando, o barco foi andando naquele mar. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele foi
descansar. É isso mesmo, ele foi tirar, um cochilo. Então Jesus, foi dormir. A Bíblia diz que Jesus pegou o seu travesseiro, colocou ali na sua cabeça, e foi dormir. Mas tio, Jesus foi dormir? Jesus, ele é 100% Deus e era 100% homem. E como homem, ele tinha ali as mesmas coisas que eu e você sente. Por exemplo, Jesus sentia fome, Jesus sentia frio, Jesus sentia calor e Jesus também, sentia cansaço. Então Jesus ali foi dormir porque ele estava muito cansado. Então a viagem começou, eles indo ali em direção ao outro lado do mar da Galileia. Era uma noite tão bonita, as estrelas estavam ali no céu daquela noite, as águas do mar estavam totalmente paradas. E os discípulos estavam ali conversando um com os outros, falando de como Jesus amava as pessoas, falando sobre aquele dia. Estava tudo bem, quando de repente começou a cair uma forte chuva. Olha só, começou a cair uma forte chuva. E aquela chuva veio com ventos fortes, soprando, soprando em direção àquele barco. Crianças, os discípulos ficaram com muito medo daquela grande tempestade que estava acontecendo ali. E os ventos sopravam em direção àquele barco. A água começou a entrar dentro do barco. As ondas do mar da Galileia ficaram tão altas, olha só, que a água entrava dentro do barco. Olha só, entrando. E crianças, os discípulos, eles sabiam muito de barco, porque alguns deles eram pescadores. Eles sabiam muito do mar, mas eles não conseguiam fazer nada. Eles tiravam ali água de dentro do barco e mais água entrava. Eles estavam com muito medo daquela tempestade. E a tempestade continuava forte, muito forte, muito forte. Mas sabe de uma coisa? E os discípulos estavam com muito medo. E eles esqueceram que Jesus estava ali. Então aquela tempestade caía cada vez mais forte. Então eles lembraram que Jesus estava ali. E sabe o que eles falaram? Eles falaram bem assim: Mestre, tu não te importa se vamos morrer? Crianças, é claro que Jesus estava se importando com os discípulos. É claro que Jesus se importa com você. Só que Jesus queria ensinar aos seus discípulos que eles precisavam confiar nele, que eles precisavam confiar em Jesus. E que Jesus iria proteger a vida deles. E que eles não precisavam ter medo. E com isso, nós aprendemos uma grande lição. Eu falo e você repete aí na sua casa. Vamos lá? Com Jesus, eu não preciso ter medo. Com Jesus eu não preciso ter medo. E os discípulos ali, estavam com muito medo. Crianças, aí na sua casa também, quando a luz for embora e ficar tudo no escuro, não precisa você ficar chorando e chamando mamãe, papai, vovó, titia. Não precisa, porque Jesus, ele vai estar com você. Jesus protege você. Com Jesus, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. Quando você também fica, às vezes, sozinho, às vezes você está dormindo e acorda ali no ambiente e não vê ninguém no seu quarto, e você, cadê a mamãe, cadê o papai? E procura. Também você pode confiar em Jesus. Você não precisa ter medo. Jesus, ele vai proteger você. Jesus vai cuidar de você. Com Jesus, eu não preciso ter medo. Crianças, os discípulos estavam com muito medo. E a tempestade, caía muito forte. As águas entravam e eles tirando cada vez mais água de dentro do barco. Quando de repente, sabe o que aconteceu? Jesus, levantou. Ele estava dormindo. Ele levantou. Jesus
olhou ali para o vento e disse: vento, aquiete-se! E crianças, aquele vento da tempestade ouviu a voz de Jesus e obedeceu. E o vento ficou calmo, calmo, calmo. Aquelas águas agitadas do mar também estavam entrando dentro do barco dos discípulos. Jesus falou, saiu da sua boca. Ele disse assim: mar, acalme-se. E o mar, na hora, obedeceu à voz de Jesus. E aquele mar que estava agitado, ele se acalmou, ficou calmo, calmo, calmo. As águas estavam bastante agitadas e o mar ficou muito calmo a partir daquele momento. Crianças, Jesus é o nosso grande herói e Jesus, ele falou para o vento, Jesus falou para o mar e eles obedeceram. Sabe por quê? Porque Jesus tem o poder sobre o vento. Jesus tem o poder sobre o mar. Foi Jesus que criou o vento, foi Jesus que criou o mar, foi Jesus que criou todas as coisas. E Jesus tem sim poder sobre a natureza. Então, Jesus acalmou aquela tempestade e os discípulos ficaram felizes e ficaram também, mais tranquilos. Então Jesus continuou aquela viagem em direção ao outro lado do mar da Galileia. Crianças, então Jesus olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Olha só, e ele continuou ainda falando: vocês não reconhecem quem eu sou e quem eu fiz? Crianças, por causa do medo dos discípulos, eles não reconheceram que Jesus era o Todo-Poderoso, que Jesus poderia fazer qualquer coisa, que Jesus estava com eles, que Jesus iria proteger a vida deles. Com Jesus, eu não preciso ter medo. Vamos repetir a nossa lição? Eu falo e você repete na sua casa. Vamos lá? Com Jesus, eu não preciso ter medo. Com Jesus eu não preciso ter medo. E os discípulos, foram com Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Chegando lá, eles desceram do barco em segurança. Os discípulos estavam, ufa, passou tudo aquilo. E eles estavam felizes porque estavam seguros ali perto de Jesus. Então, eles olharam um para o outro e disseram bem assim: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E a partir daquele momento, eles acreditaram e confiaram que somente Jesus poderia proteger a vida deles. Que eles não precisavam ficar mais com medo. Que Jesus iria proteger sempre a vida deles. E com isso nós repetimos a nossa lição. Vamos lá? Com Jesus, eu não preciso ter medo. Você pode confiar. Aí na sua casa, quando você vê alguém com medo, ou você mesmo, como o tio falou, medo do escuro, medo de ficar sozinho, não precisa ter medo. Jesus está perto de você. Com Jesus, eu não preciso ter medo. Vamos orar? Mão de oração, fecha os seus olhos, eu falo e você repete. Vamos lá. Jesus, muito obrigado por me proteger. Amém. E essa foi a nossa história bíblica de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau!